Bom dia, boa tarde, boa noite. Tranquilos? Massa, é isso aí. Um dia de cada vez. Pessoal do F1, hoje nós vamos de correção de atividades no nosso livro didático, beleza? Vamos corrigir as páginas 45 e 46, que tratam de variedades linguísticas, um conteúdo muito importante para quem quer ficar craque na linguagem. Vocês vêm comigo nessa? Fechou! Aproveitem então a correção. Um abraço! Pessoal, então vamos lá corrigir o nosso dever. Página 45 e 46. É uma atividade importante porque fala de variação linguística, e variação linguística é uma questão que a gente tem que aprender bem firme dentro do nosso conteúdo de português. Então vamos lá. Construindo o conceito. No início do capítulo, você leu o texto capítulo 0,5, que faz parte do livro O Fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira. Leia a seguir a transcrição do trecho inicial de uma entrevista que o autor deu ao programa Entre Linhas da TV Cultura. Eu era muito mentiroso. Eu vivia contando mentira, né? E na época, as pessoas não gostavam das minhas mentiras. Me botavam de castigo e eu tinha que ficar de castigo. Menino mentiroso! Hoje em dia, eu aprendi a botar minhas mentiras por escrito e todo mundo diz que eu sou criativo. E desde jovem eu comecei a fazer teatro amador em Santos, onde eu nasci. O teatro acabou perdendo para o jornalismo. Então eu comecei a fazer bastante freelancer e começaram a aparecer freelancer para histórias infantis, para revistas de banca. E aí uma querida amiga minha, colega de infância, hoje a maior autora de teoria literária do Brasil, que é a Marisa Lajolo, falou: Pedro, por que você não faz um livro? Falei: como? Livro? Livro, aquelas coisas retangular. Livro? Que ideia, nunca tinha pensado nisso. Atividade número 1. Como se trata da transcrição de uma entrevista oral, é possível perceber no texto alguns traços que são mais comuns na fala do que na escrita. Letra A. Que palavras ou expressões encontradas no texto lido são comuns na fala de muitos brasileiros, mas não são admitidas na escrita convencional? Temos várias aqui, né? Vamos colocar algumas. Contando, né, não gostavam, ninhas mentira, me botavam, ficar, botar, sou, entre outras. Letra B. A seguir, estão relacionados 3 fenômenos que são característicos da fala brasileira e que aparecem na transcrição da fala de Pedro Bandeira. Relacione os fenômenos aos termos e expressões listados na resposta do item A. Apagamento do R final de algumas palavras, especialmente nas formas verbais do infinitivo, falar e comer. Então aqui a gente tem como resposta ficar, botar, fazer. Isso é muito comum na nossa região, né, gente? O mineiro tem muito isso de tirar o R do final de verbos do infinitivo. Em vez de falar ficar, a gente fala ficar. Isso é só a gente perceber dependendo da situação comunicacional. Se for no momento de relaxamento, né, a gente tende muito a esquecer do R final dos verbos do infinitivo mesmo.
terminação NDO dos gerúndios, falando, comendo, pronunciada como nu. Aí a gente tem apenas uma, né? Que é contando. Em vez de falar contando, ele diz contando. Isso também é muito fácil de acontecer na linguagem oral, né? Por que isso acontece, Maia? Olha, linguagem é comunicação. E comunicação precisa de ser produtiva. Produtiva no sentido de é preciso comunicar e é preciso comunicar rápido. Quanto mais rápido acontecer a comunicação e ela precisa ser efetiva, melhor será esse tipo de comunicação. Então, provavelmente, porque contando é mais fácil de falar do que contando, né? Então, passa por esse crivo aí da facilidade, da agilidade. Marcação do plural apenas no primeiro elemento de expressões pluralizadas. Aí a gente tem 2 exemplos. Minhas mentira, aquelas coisa retangular, né? E isso também é muito marcante na fala do brasileiro, principalmente do mineiro. Minhas mentira, né? Uma vez numa aula de grego, o professor falou, ele tinha dado o exemplo de as meninas chegaram, e que o mineiro muitas vezes fala as meninas chegou, não é isso? Ele vai dizer que nessa segunda opção, as meninas chegou, do ponto de vista linguístico da produção do enunciado, ela é mais positiva, ela é mais produtiva, quer dizer, do que a primeira, porque repara que a marca de plural está apenas no artigo. As meninas chegou. No entanto, do ponto de vista do entendimento, da interpretação, a gente nunca vai ter dúvida que no mínimo foram mais de 2 meninas que chegaram, por causa da marca de plural no artigo, né? Então, se comunicação é produção, precisa comunicar e comunicar rápido. As meninas chegou é mais produtivo do que as meninas chegaram. Mas, obviamente, estamos tratando aqui de norma padrão, então o correto, entre aspas, é as meninas chegaram. Então, minhas mentira, mesma coisa. O mentira está no singular e o minhas, esse pronome possessivo, está no plural. E a gente sabe que é mais de uma mentira. Mesma coisa, aquelas coisa retangular, se referindo aos livros, não é isso? Legal. A questão número 2 é uma resposta pessoal. E eu particularmente não gosto muito dela, não, porque quando a gente tende a corrigir, entre aspas, uma coisa, se é corrigir, a gente já subentende que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que tem embutido aí um preconceito linguístico, sabe? Não tem que corrigir a transcrição da fala do Pedro Bandeira, né? Aliás, eu acho que ele fala dessa forma para ser realmente irônico, né? Assim, é igualzinho a Dona Irã Barbosa quando escreve lá Tiro ao Álvaro, né? Uma música, uma letra de uma canção e várias letras, acho que todas as letras das canções do Adoniran Barbosa fogem à norma padrão e não tem que corrigir isso, é proposital. Aliás, eu acho que só utiliza bem esse tipo de linguagem coloquial, né, fora do padrão, quem realmente conhece muito bem a norma padrão. Então eu não gosto muito desse tipo de atividade que quer corrigir algo que, se é corrigir, já subentende que está errado. E não tem erro aí do ponto de vista linguístico. É uma variação linguística, tá? A questão número 3, vamos lá, que é mais interessante para nós. Por se tratar de um escritor reconhecido em todo o país, Pedro Bandeira pode ser considerado integrante da elite cultural brasileira. Discuta com os colegas e o professor. Ai, que saudade dessas discussões nossas. Vamos subjetivamente mesmo, individualmente. Então, letra A.
As diferenças entre as formas da fala e da escrita depreciam a imagem do autor? O que vocês acham? Provavelmente não, né? Porque é preciso levar-se em conta o status de escritor, né? Então, assim, além disso, ele é participante de uma elite cultural, então é de se esperar que sua imagem não sofra depreciação, né? A letra B. A mesma fala poderia sofrer preconceito linguístico caso tivesse sido feita por uma pessoa sem escolaridade e com uma profissão pouco valorizada em nossa sociedade? Levante hipóteses por que isso acontece. Agora sim, né? É bem provável. Na nossa sociedade excludente e elitista, pessoas das camadas socioeconômicas mais baixas, com baixa escolaridade, advindas de zona rural ou lugares com pouca urbanização, né? Sem muito contato com múltiplas linguagens, além de sofrer todo tipo de preconceito, sofrem também o preconceito linguístico. Aliás, eu indico a leitura deste livro, do Marcos Banho, Preconceito Linguístico. Aqui vai desmistificar um monte de coisas a respeito de linguagem, né? O certo e o errado em linguagem, sabe? Isso, quem quer desenvolver bastante a sua habilidade com a linguagem, precisa de ler e entender muito bem este livrinho aí e do que ele trata, que é o preconceito linguístico. Muito bem, alguma dúvida? Tá tranquilo aí para vocês? Legal. Então vamos lá na página 46 agora, número 4. Discuta com os colegas e o professor. Não vai ter jeito, né? Letra A. Na fala cotidiana da sua região, da nossa região aqui, é comum o uso de estruturas da língua e pronúncia de palavras semelhantes às utilizadas na fala de Pedro Bandeira? O que vocês acham? Sim, com certeza, né? Claro que isso vai acontecer. Nós aqui então em Minas, aliás, quando eu fui estudar em Belo Horizonte, eu lembro de sofrer um pouco de preconceito linguístico, preconceito linguístico, porque o meu R era mais retroflexo do que o pessoal da capital, né, de BH. Então eu falava porta, portão, porteira, né, e o pessoal me dava uma zoadinha, meus amigos na escola. E é interessante, como eu morei 6 anos em Belo Horizonte, então a gente vai mudando o jeito de falar, né? O ambiente em que a gente participa influencia muito no uso da nossa linguagem. Então, com certeza aqui na nossa região, esse tipo de registro aí, igual a entrevista do Pedro Bandeira, é recorrente. É só a gente prestar atenção que a gente ouve toda hora alguém falando desse jeito aí. Letra B. Há alguma grande diferença percebida por vocês a respeito da entrevista, a respeito do texto aí do Pedro Bandeira? Isso é uma resposta pessoal, né? Eu particularmente consigo perceber que na fala dele está muito presente o nosso registro, o jeito nosso de falar aqui, mineiro, né? Letra C. Das seguintes afirmações, a propósito da fala de Pedro Bandeira, indique as que são verdadeiras e as que são falsas. Primeiro item aí. A diferença entre a fala do autor e a forma que ela teria na escrita comprova que se trata de um autor antigo, já ultrapassado, que não conhece as regras da língua portuguesa. Falso. Claro que é falso, é aquilo que eu disse, né? Um autor que tem a liberdade, a tranquilidade de usar uma variação linguística como a que ele usou, provavelmente domina muito bem a norma padrão, né? E ele está querendo provocar, mostrar pra gente a beleza desse jeito de falar, né? Não tem, assim, um único jeito certo de falar. É preciso a gente valorizar cada uma
dessas formas de dizer a palavra, né, em português. Segundo item, a diferença entre a fala do autor e a forma que ela teria na escrita comprova que fala e escrita são modalidades de uso da língua diferentes, que seguem regras próprias e também diversas. Verdadeiro. Isso aí. É preciso prestar atenção nisso, né? Ah, Maia, então eu posso escrever na prova de redação as meninas... Chegou? Não. Bom, não sei. Às vezes, dependendo da intenção daquilo que você quer dizer, podemos dizer que sim, né? Tudo depende da intenção. Então, o segundo item é verdadeiro. Terceiro item, analisar a fala espontânea de um autor consagrado como Pedro Bandeira permite concluir que ele certamente não frequentou a escola e que é possível ser bem-sucedido mesmo sem saber falar direito. Falso, né? Não tem isso. Obviamente que uma pessoa que utiliza bem a linguagem em todas as suas possibilidades provavelmente frequentou muita escola. Além de ser um grande leitor, além de ter um treinamento muito grande com a escrita, né? Passa-se com certeza pelo ambiente escolar, né? Vale lembrar aqui também que conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é uma outra coisa que aí sim é possível a gente ter sábios analfabetos, né? Porque sábio é aquele que coloca em prática aquilo que ele sabe. E muitas vezes a gente conhece, a gente sabe, né? Por exemplo, o exemplo que eu sempre dou na sala: nós vamos sair da sala, não vai ficar ninguém dentro da sala. É de se esperar que as luzes fiquem apagadas e os ventiladores desligados. Mas isso não acontece sempre. Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Sabedoria a gente age, né? Conhecimento a gente sabe que tem que fazer, mas cabula, não faz. Quarto e último item, analisar a fala espontânea de um autor consagrado como Pedro Bandeira permite concluir que existe preconceito na sociedade em relação ao modo como falam pessoas sem escolaridade e com uma situação social pouco valorizada. Verdadeiro. É aqui que entra o preconceito linguístico de que falamos agora há pouco, não é isso? A pessoa vem de camadas mais baixas da sociedade, né, social e economicamente falando, frequentou pouco a escola, vem de zonas pouco urbanizadas, com certeza eles vão sofrer preconceito a respeito do seu jeito de falar, né? Beleza! Tranquilo aí com vocês? Todo mundo acertou todas as respostas? Beleza, mas não tem problema ter se enganado e errar. Só acerta quem erra. Só erra quem faz. Beijo para vocês. Qualquer dia desses a gente volta corrigindo mais atividades. Até mais. Tchau.